Olá, hoje vamos falar sobre as medidas provisórias 927, 936 e 944, editadas pelo governo federal, que visam proteger o emprego e preservar as micro e pequenas empresas face à crise causada pela Covid-19. Em relação à medida provisória 927, temos 8 pontos a serem debatidos com vocês: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão da exigência administrativa de segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalho para a qualificação e o diferimento do recolhimento da FGTS. O teletrabalho não tem nenhuma novidade, pois já consta na reforma trabalhista de 2017. E qual o objetivo dela nessa medida? É evitar aglomeração, é que o trabalhador fique em casa com segurança e possa dar continuidade de suas atividades normais. É o famoso home office, onde ele não terá controle de jornada de trabalho, não terá hora extra, não precisará ser feito acordo coletivo ou individual para que ele possa atender às demandas da empresa. A antecipação de férias individuais é uma liberalidade do empregador para que ele possa evitar a dispensa do seu empregado. Ele coloca no prazo de 48 horas o empregado em férias, só que tem que observar que ele não pode tirar menos que 5 dias. E uma vantagem para o empregador é que ele não vai precisar pagar os 30%, ou seja, 1/3 de férias, de imediato. Poderá pagar esse valor até o dia 20 de dezembro. A concessão de férias coletivas, diferente da individual, ela permite que o empregador dê férias 48 horas antes da sua concessão, sem que tenha que comunicar ao Ministério da Economia ou ao sindicato laboral. Isso é para facilitar e dar agilidade na decisão. O aproveitamento e antecipação de feriados, também uma inovação dessa MP, que visa antecipar feriados futuros para que o trabalhador fique em casa nesse período da crise e, quando retornar, ele poder trabalhar nesses feriados. E uma coisa interessante é que nos feriados religiosos, ele a princípio não pode fazer essa antecipação, mas se ele concordar, isso poderá ser feito. Em relação ao banco de horas, o empregador poderá encerrar as atividades do seu empregado, deixando ele em casa, e essas horas que ele tem seriam utilizadas posteriormente, num período de 18 meses após o final da pandemia. Outra coisa interessante é que o empregador não precisará fazer acordo individual ou acordo coletivo para esse fim. Em relação às exigências quanto à segurança e saúde do trabalho, é importante registrar que os exames periódicos estão suspensos e, caso o trabalhador seja dispensado nesse período, poderá o empregador utilizar o exame periódico que tenha feito, desde que não tenha data superior a 180 dias. Mas poderá também ser feito caso o médico do trabalho exija que se faça esse tipo de exame. Quanto à CIPA, ela está suspensa e os mandatos serão prorrogados caso sejam vencidos. Em relação ao recolhimento do FGTS, a MP 927 permite que o empregador possa parcelar o FGTS referente aos meses de março, abril e maio, sendo que a primeira parcela deverá ser recolhida em julho de 2020 e será dividido em 6 vezes. A medida provisória 936 trouxe modalidades interessantes.
A primeira é a redução do contrato de trabalho e a segunda é a suspensão do contrato de trabalho. Vamos abordar cada item desses agora para que seja mais fácil o seu discernimento. A redução da jornada de trabalho poderá ser feita por um prazo máximo de 90 dias, conforme previsto na MP 936. E o percentual de redução será de 25%, 50% ou até 70%. Mas o empregador precisa comunicar ao seu empregado um prazo máximo de 48 horas dessa sua decisão. Além disso, ele tem que comunicar em até 10 dias da data da celebração desse acordo ao Ministério da Economia e ao sindicato profissional. É importante esclarecer que com as reduções permitidas em lei, o valor remanescente deverá ser pago através do seguro-desemprego pelo governo federal. Ou seja, se o trabalhador tiver uma redução de 50% do seu salário, os outros 50% serão pagos através do seguro-desemprego. Só que ele terá direito somente a 50% do valor que ele teria de um seguro-desemprego. Ou seja, se ele teria direito a receber R$ 1.500, ele só vai receber 50% daqueles R$ 1.500. O empregador deverá estar atento para uma questão muito importante, porque o seu empregado que receber até 335 não precisará fazer acordo coletivo, somente o individual diretamente entre os dois. Entretanto, se o valor for superior a 335 e inferior a 12.202, o empregador deverá fazer um acordo coletivo com o sindicato laboral. A suspensão do contrato de trabalho poderá ser feita por um prazo máximo de 60 dias. Tá? Só que o empregador deverá estar atento que ele tem que comunicar ao seu empregado um prazo máximo de 48 horas. Além disso, ele tem que informar até 10 dias ao sindicato laboral e ao Ministério da Economia. Outro ponto importante é que o empregador deverá manter os benefícios como plano de saúde, seguro de vida e etc. Também é facultado ao empregado recolher de forma facultativa o seu INSS, para que ele possa contar para o tempo de aposentadoria, que aí ele não fica prejudicado nesse período de suspensão do seu contrato de trabalho. No período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado não pode ser chamado para trabalhar, pois caso seja chamado para trabalhar, será declarado nulo a suspensão do seu contrato de trabalho e aí deverá pagar o salário integral do seu empregado. Também temos a MP 944, que traz uma inovação interessante, pois cria uma linha de crédito para que os empresários possam pagar o salário de seus trabalhadores nos próximos 2 meses e aí ajudar a saúde financeira das empresas. A quem se aplica essa medida de crédito? Sim, a empresários, sociedades e cooperativas que tiveram receita bruta anual no exercício de 2019 superior a R$ 360 mil é igual ou inferior a 10 milhões. Qual o valor? Está limitado ao equivalente até 2 vezes o salário mínimo por empregado. Quais as condições? Taxa de juros de 3,75 ao ano. Prazo para pagamento de 36 meses. Carência de 6 meses para início do pagamento, com juros capitalizados no período.
necessário apresentar certidão negativa do INSS, sendo dispensado os certificados de regularidade do FGTS, do ITR e de consulta ao CADinho. Como funciona? A folha de pagamento deverá ser processada pela instituição financeira participante do programa e os valores serão pagos diretamente aos empregados cadastrados. No caso de inadimplemento, é a própria instituição financeira que fará a cobrança. Os impactos dessa adesão, quais são? A empresa participante do programa se obriga a fornecer informações verídicas, não utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento de seus empregados, não demitir seus empregados sem justa causa no período compreendido entre a data da contratação do empréstimo e até 60 dias após a última parcela da linha de crédito. E caso sejam descumpridas as exigências constantes dessa MP, a dívida será cobrada de forma antecipada como penalidade.